Olá! Nesta aula você vai aprender o que é plano cartesiano e o que é par ordenado. Observe a disposição dos seguintes locais na figura abaixo. A piscina está localizada na terceira coluna e quinta linha. Vamos indicar esse fato utilizando o par ordenado 3 e 5. A quadra de tênis está localizada na quinta coluna e terceira linha. Vamos indicar esse fato utilizando o par ordenado 5 e 3. Como os locais ocupam lugares diferentes, é fácil perceber que o par ordenado 3 e 5 é diferente do par ordenado 5 e 3. Observe que um par ordenado é indicado entre parênteses e os elementos são separados por vírgula. No par ordenado 5 e 3, o 5 é o primeiro elemento e o 3 é o segundo elemento. Já no par ordenado 3 e 5, o 3 é o primeiro elemento e o 5 é o segundo elemento. Então, o par ordenado 5 e 3 é diferente do par ordenado 3 e 5. Exercícios. Exercício 1. Observe o mapa do Brasil e dê a localização de cada estado. Santa Catarina, Minas Gerais, Piauí e Amazonas. Pause o seu vídeo, resolva o exercício no seu caderno de matemática e quando você terminar, volte e dê um play para fazer a correção. Agora que você já resolveu o exercício, vamos fazer a correção. Santa Catarina. Santa Catarina está na quarta coluna e primeira linha. O par ordenado é 4 e 1. Minas Gerais. Minas Gerais está na quinta coluna e segunda linha. O par ordenado é 5 e 2. Piauí. Piauí está na quinta coluna e quarta linha. A localização é 5 e 4. Amazonas. Amazonas está na primeira coluna e quarta linha. A localização é o par ordenado 1 e 4. Exercício 2. Observe o mapa e dê a localização de cada objeto. Pause o seu vídeo, copie os exercícios no seu caderno de matemática e resolva. Quando terminar, volte e dê um play para fazer a correção. Agora que você já resolveu o exercício, vamos fazer a correção. O barco. O barco está na oitava coluna e quinta linha. O par ordenado é 8 e 5. O castelo. O castelo está na terceira coluna e segunda linha. O par ordenado é 3 e 2. As árvores estão na oitava coluna e quarta linha. O par ordenado é 8 e 4. O moinho está na sexta coluna e segunda linha. O par ordenado é 6 e 2. Plano cartesiano. Plano cartesiano é um método criado pelo filósofo e matemático francês René Descartes. Trata-se de dois eixos perpendiculares que pertencem a um plano comum, o eixo x e o eixo y. No encontro desses dois eixos fica a origem, que é o zero. O eixo x vai ser numerado de 0 a mais infinito deste lado e de 0 a menos infinito desse outro lado. O eixo y também vai ser numerado de 0 a menos infinito para baixo e de 0 a mais infinito para cima. Para facilitar a reprodução do plano cartesiano, utilize papel quadriculado. A representação de um ponto no plano cartesiano é feita por dois números reais. O primeiro número do par ordenado chama-se abscissa do ponto. Os
segundo número do par ordenado chama-se ordenada do ponto. Então, no plano cartesiano, o eixo x é o eixo das abscissas e o eixo y é o eixo das ordenadas. O par ordenado vai ser indicado por primeiro o valor de x e depois o valor de y. As retas x e y dividem o plano cartesiano em 4 regiões chamadas quadrantes. Aqui é o primeiro quadrante. No primeiro quadrante, nós vamos representar os pontos com o valor de x positivo e valor de y positivo. Nessa região, nós temos o segundo quadrante. E no segundo quadrante, nós vamos ter valor de x negativo e valor de y positivo. Nessa região, temos o terceiro quadrante. E no terceiro quadrante, os pontos vão ser localizados com os valores negativos de x e negativo de y. No quarto quadrante, nós vamos ter a localização dos pontos com x positivo e y negativo. Exemplos. Exemplo 1. Dê as coordenadas de cada ponto do plano cartesiano. Ponto A, B, C, D, E e F. A nossa colinha, primeiro o valor de x e depois o valor de y. Então, vamos lá. O ponto A. O ponto A está localizado no x igual a 5 e o y igual a 6. O par ordenado é 5 e 6. O ponto B. Ponto B, o x é menos 5 e o y é 5. Então, o par ordenado, menos 5 e 5. Ponto C, o x, menos 2 e o y, 3. Par ordenado, menos 2 e 3. Ponto D, x, menos 2 e y, menos 2. Menos 2 de x, menos 2 de y. Ponto E, o x é 3 e no y, menos 4. Ponto F, o x é 2 e o y, menos 6. Exercícios. Exercício 1. Dê as coordenadas de cada ponto no plano cartesiano. A nossa colinha, primeiro o valor é x, segundo é y. Pause o seu vídeo, copie os exercícios no seu caderno de matemática e resolva. Quando você terminar, volte e dê um play para fazer a correção. Agora que você já resolveu o exercício, vamos fazer a correção. Ponto A. Ponto A, 3 de x, 3 de y. Ponto B, menos 3 de x e 2 de y. Ponto C. O ponto C está sobre o eixo x. Então, o x é 2 e o y é 0. Ponto D. Menos 2 de x e menos 4 de y. Ponto E. 4 de x e menos 3 de y. Ponto F. Ponto F está sobre o eixo y. Então, o x é 0 e o y é menos 2. Neste exercício, nós temos dois pontos que estão sobre o eixo. O ponto C e o ponto F. Os pontos pertencentes ao eixo y, ao eixo x, têm ordenada nula, ou seja, quando um ponto está sobre o eixo x, significa que o y é 0. Quando um ponto pertence ao eixo y, isso significa que a abscissa é nula, ou seja, o x é 0. Exercício 2. Dê as coordenadas de cada ponto no plano cartesiano.
a nossa colinha, pause o vídeo, copie os exercícios no seu caderno de matemática e resolva. Quando você terminar, volte e dê um play para fazer a correção. Agora que você já resolveu o exercício, vamos fazer a correção. O ponto A, menos 3 de x e 4 de y. O ponto B, menos 2 de x e 3 de y. O ponto C, menos 2 de x e menos 3 de y. O ponto D está sobre o eixo x, então x é menos 1 e o y é 0. Ponto E, 1 de x e 4 de y. Ponto F, 2 de x e 2 de y. Ponto G, 5 de x e 4 de y. Ponto H, 5 de x e 2 de y. Ponto I. Ponto I está sobre o eixo x, então o x é 4 e o y é 0. Ponto J, 2 de x e 1 de y. Ponto K, 4 de x e menos 2 de y. E o ponto O está na origem, 0 de x e 0 de y. Exercício 3. Quais são as coordenadas do ponto N? Alternativa A, B, C e D. A nossa colinha, primeiro o valor de x, depois o valor de y. Pause o vídeo, copie o exercício no seu caderno de matemática e resolva. Quando terminar, volte e dê um play para fazer a correção. Agora que você já resolveu o exercício, vamos fazer a correção. O ponto N está localizado no x menos 3 e no y 2. Então, o par ordenado é menos 3 e 2, que é a alternativa B. A nossa aula termina por aqui. Bom estudo e até a próxima aula.